Olá, turma! Vamos hoje para a nossa aula 12 de fundamentos e hoje a gente vai estar falando sobre a coleta de exames, certo? É, Durante o internamento, o paciente ele vai ter a coleta do técnico mesmo de laboratório, certo? Mas a enfermagem ela é responsável pela coleta de exames como o exame de urina, o exame de fezes, tá? Uma coleta de escarro, uma coleta de orotraqueal, certo? Orofaringe, melhor dizendo. Então a gente tem que estar atento quais os cuidados, né, na coleta desses exames, certo? Então vamos lá. Então aqui, já achei. Então, assim, coleta de exames laboratoriais, né? A equipe de enfermagem faz parte desse processo na coleta de exames laboratoriais, mesmo havendo o técnico de laboratório que irá realizar esse exame. Geralmente, o técnico hospitalar só irá realizar a coleta de sangue, que pode também necessitar de preparos. O preparo é principalmente o jejum, como eu já falei. Coletas como urina, fezes e algumas secreções precisam dos cuidados e orientações, porque em alguns casos é, a gente vai estar orientando o paciente. O paciente está lúcido, orientado, o paciente ele tem condições de realizar essa coleta sozinha de urina, de fezes, então a gente vai apenas orientar. Mas alguns pacientes, né, são dependentes, então a gente vai precisar realmente realizar essa coleta de exame de sangue, ou exame de urina, de fezes e também, mesmo o paciente orientado, se precisa coletar o exame de escarro, a gente tem que estar de junto para colher, né? Paciente que usa a traqueostomia, a gente vai ter que aspirar, tá? Então, a depender da situação, tá? Mesmo o paciente lúcido orientado, a gente vai precisar realizar essa coleta. É fundamental compreender todas as fases dos exames laboratoriais, quais os principais cuidados para facilitar a coleta e evitar desconforto do paciente, tá? E erros também, porque se colher errado, o exame não vai ser válido. Exame de urina, por exemplo, se contaminar, vai ter que realizar tudo de novo, principalmente urocultura, tá? Urocultura, se contaminar, vai aparecer no exame que contaminou e a gente vai ter que repetir todo o processo. Então, por isso que é importante conhecer a técnica, orientar o paciente corretamente também, para que evite, né, esse tipo de desconforto, de ter que realizar o exame todo de novo. Qual é a quantidade necessária, o material biológico a ser coletado e como armazenar as amostras e análise. Na maioria dos exames, a gente coletou, ou a gente vai encaminhar logo para o laboratório, ou a gente vai informar, a gente vai depender da rotina hospitalar. Ou a gente vai encaminhar, ou a gente vai informar que o exame está lá. Que muitas vezes o exame não pode ficar muito tempo aguardando. Em algumas situações, sim. Mas na maioria dos exames, você coletou, o exame tem que ir logo para a amostra, precisa ir logo para o laboratório. Senão ela perde o valor, certo? Ela perde o valor de análise. Então, muitas vezes, coletou o exame, o laboratório precisa estar logo ciente para que o exame seja encaminhado o mais rápido possível, tá? Para evitar aí que é, a gente perca essa amostra, né? Então, a coleta de urina. Então, consiste na coleta de urina com emprego de técnica asséptica. Técnica asséptica significa que não pode contaminar. Mesmo o sumário, tá? A gente não pode contaminar principalmente a urocultura. Mas assim, a gente sempre deve ter todo o cuidado para que qualquer alteração que seja no exame venha realmente da urina do paciente e não nenhuma contaminação externa, pois a confiabilidade do resultado depende da forma correta da coleta. Desse modo, a observância na identificação precisa dos materiais necessários e na sequência do protocolo,
né, estabelecidos são indispensáveis para a execução do procedimento. A coleta de urina para a cultura deve ser realizada pela manhã, tanto a coleta de urina de urocultura quanto do sumário, tá? É, deve ser realizada pela manhã, utilizando a primeira urina do dia e desprezando o primeiro jato, tá? E aí acontece, poxa, mas acordei de madrugada e urinei. Tem que esperar pelo menos 4 horas. É o mínimo necessário, tá? Para realizar a primeira coleta, tá? E desprezar o primeiro jato. O que a gente faz de padrão? Realizar a higiene íntima, secar, desprezar o primeiro jato e aí sim coletar. Essa coleta, dessa forma, serve tanto para sumário de urina quanto para urocultura, certo? Vamos aqui para a próxima. Então, os objetivos: identificar agentes anormais presentes na urina, como por exemplo, sangue, pus, micro-organismos patogênicos que causam problemas de saúde, né? Sedimentos, etc. Então, se você pega um sumário de urina, você vai ver que tem várias análises ali que são realizadas, tá? Pelo exame de urina, dá para detectar infecções, uma suspeita aí de cálculo renal, diabetes, tá? Então, tem vários exames, uma insuficiência renal também. Então, tem várias análises que a gente pode ser realizada através do exame de urina. As indicações para estabelecer diagnóstico como infecção urinária, cálculo renal, doenças renais, presença de sangramento, identificação de agente infeccioso, qual é a bactéria, né, qual é o fungo que está causando aí essa infecção, para direcionar tratamento antimicrobiano. Vocês vão perceber, vocês podem, né, observar que alguns médicos eles pedem assim, urocultura com antibiograma. Por que ele pede a urocultura com antibiograma? A urocultura identifica qual a bactéria, qual é o agente infeccioso dessa urina. E o antibiograma é um teste que se faz para saber qual é o antibiótico que combate aquela bactéria. Então, com o antibiograma fica bem mais fácil do médico definir o tratamento, porque vai definir qual é a bactéria que está causando essa infecção urinária e ali já vai ter os testes de qual antibiótico combate aquela bactéria, tá? Porque tem bactérias que não é qualquer antibiótico, certo? Que vai tratar, que vai combater. Então, toda vez que pede qualquer cultura com antibiograma, seja de urina, seja de garganta, seja o que for, né? Se pedir antibiograma, é porque o médico já quer pesquisar qual é o antibiótico que vai combater aquele agente infeccioso, né? Que geralmente é uma bactéria. Então, o antimicrobiano para detectar as alterações nos valores padrões dos elementos da urina, certo? Então, com o antibiograma fica melhor para o médico detectar ali qual é a bactéria. Aí fica bem mais fácil de tratar, né? Porque às vezes assim, tá com infecção urinária, o médico já tem os antibióticos padrões para tratamento de infecção urinária. Para todo tipo de infecção já existe, né, um protocolo médico para alguns tipos de antibiótico, certo? Para infecção de vias aéreas superiores, para pneumonia, para infecção urinária, né, para infecções de pele. Para cada tipo de infecções dessa, já existe um protocolo médico de antibiótico. Mas às vezes o médico passa um antibiótico e não consegue tratar a infecção. A infecção persiste. Aí muitas vezes quando acontece isso, ele pede um antibiograma, tá? Para detectar aí qual é a bactéria e qual o antibiótico para tratar. E isso é muito comum também acontecer na urina. Então, material para coleta. Então, um frasco adequado para o exame solicitado, um coletor plástico com adesivo para bebês. Tem uma diferença entre você colher a urocultura, tem que ser um frasco estéril, tá?
o sumário de urina pode ser um frasco comum, não precisa ser necessariamente estéril, tá? Mas para urocultura tem que ser um frasco estéril. E para a criança tem um saquinho coletor que precisa, tá? Porque a criança a gente vai ter que colocar um saquinho na região genital e aguardar ela urinar, tá? Porque a criança não tem como pedir para urinar, a criança não tem esse controle. Então, quem tem filho já sabe que eu tô falando, né? Coloca um adesivo, eu trouxe uma figura aqui para vocês do coletor de urina para criança. E também a gente, em paciente internado, a gente vai ter que aprender a coletar a urina pela sonda. Então, eu enviei para vocês um vídeo complementar para mostrar como coleta a urina da sonda vesical, que às vezes o paciente está em o uso de sonda vesical. Não é apenas colher do saco coletor ali embaixo, nem pode colher aquela urina ali tem que ser desprezada. A urina que tem que colher para exame de sumário e urocultura, ela tem que ser da parte superior da sonda, certo? Do saco coletor. Vocês vão saber aí direito como é que é feita a coleta, tá? Então, para fazer, né, a coleta, precisamos de material para higiene íntima, porque sempre a gente deve higienizar a região genital para poder proceder à coleta, para evitar contaminações externas. Luva de procedimento ou estéreo. Luva de procedimento a gente usa para vários tipos de coleta, para sumário. Agora, quando a gente vai coletar da sonda, é bom que seja usar uma luva estéreo, tá? Para evitar maiores contaminações. Um álcool a 70 a gente vai precisar, se for sonda. O pacotinho de gases também, se for sonda. Agulha, seringa de 20 ml e para poder aspirar, se for sonda. E papagaio ou comadre, né? A paradeira, que a gente chama também. E esse a gente vai precisar porque assim, se o paciente estiver acamado, tá? Mas se o paciente estiver deambulando, a gente não vai precisar de nem de papagaio nem de aparadeira. Agora, se o paciente não estiver deambulando, então papagaio e a comadre a gente vai usar bastante, né? E é bom para auxiliar, porque assim, o paciente ele vai realizar a coleta e vai precisar desprezar o restante da urina, porque nessas coletas, a gente não coleta a urina toda, então é só um pouco da urina. Então, por isso que precisa do papagaio ou da paradeira para que o paciente possa coletar o restante da urina se ele estiver acamado, tá? Então, gente, como seria esse processo, né, da coleta desse material da urina? Então, primeiramente, explicar ao paciente, né, se identificar, explicar para o paciente como é o processo da coleta, fornecer todo o material, se o paciente for lúcido orientado, só a gente fornecer, orientar ele, né, corretamente como é realizada essa coleta e pedir sempre que ele faça a higiene íntima, secar, retirar o primeiro jato, né, e aí depois realizar a identificação. É importantíssimo a identificação do paciente, para que os exames não sejam trocados e nem fique sem identificação, porque um exame não identificado ou mal identificado, ele não vai ser válido, certo? Se for entregue dessa forma, apesar que o pessoal do laboratório, eles checam isso direitinho, porque tem que ter o nome do paciente, o leito, tudo direitinho, qual é o exame, tá? A data, não pode esquecer de nenhum detalhe, porque é importante a identificação do paciente no material que foi colhido, tá? Deixar o frasco, todo posto de enfermagem tem um local, tá? Para deixar o material. Se não for no posto, é igual em uma outra sala da enfermaria, mas tem que ter um local correto para a entrega do material, né, de exame laboratorial. Então vai estar lá identificado, a gente vai realizar esse registro no prontuário e sempre informar o laboratório toda vez que for realizada uma coleta, certo, de exame. Então,
Aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo de anotação em prontuário. Então, paciente realizou a coleta de urina para sumário após orientações de enfermagem, conforme solicitação médica, coletor disponível no posto de enfermagem, informado ao laboratório às 8h15. E assim me coloca o corém, certo? Então, isso é só porque eu falei para vocês que eu ia dar alguns exemplos de registro em prontuário, porque tudo que a gente realiza no paciente a gente coloca no prontuário. Sinais vitais, que foi a aula anterior. A gente vai realizar os sinais vitais, vai registrar em prontuário, e sinais vitais geralmente tem um campo específico para isso, certo? E a gente vai registrar os sinais vitais. Se tiver alguma alteração, a gente coloca as alterações, certo? E então, tudo que a gente fizer, né, com o paciente, todo o procedimento, a gente precisa estar realizando esse registro no prontuário, tá? Coleta de urina quando o paciente estiver acamado. A mesma coisa, higienizar as mãos, quase a mesma coisa, né? Fazer a identificação no frasco, explicar, né, o procedimento, como vai ser para o paciente e para o acompanhante, se tiver, né? Colocar a comadre ou a paradeira, né, debaixo do paciente. Então, isso aqui, gente, vocês vão utilizar muito nos estados de vocês. É a paradeira que serve para paciente feminino urinar, para tanto masculino ou feminino evacuar, né? E o papagaio para os homens, certo? Para urinar, logicamente. Então, e essa paradeira também a gente utiliza muito para higiene íntima, tá? Que às vezes o paciente ele toma banho, mas na hora do banho a gente coloca a paradeira, tá? E abaixo da região genital, essa parte aqui fica abaixo da região sacra dele. E aí a gente joga água na região genital, porque aí a gente consegue dar, né, fazer uma higiene melhor. Já tá falando isso quando eu falar no banho do leito. E toda vez que for colher urina, o paciente está acamado, a gente vai precisar colocar a paradeira para ele não molhar a cama de urina, né? Ou a paradeira ou uma fralda, mas geralmente a gente coloca uma paradeira, certo? Que a gente vai colocar isso aqui abaixo da região genital do paciente, vai realizar a higiene íntima, vai colher a urina e aí depois a gente despreza, tá? O restante. Então, fazer a higiene íntima com água e sabão, desprezar o primeiro jato da urina e coletar o segundo jato com frasco estéril, tá? Então, secar o paciente e retirar a paradeira, né? Assegurar que o paciente esteja confortável e seguro e com as grades sempre elevadas. Deixar a unidade do paciente em ordem, secar o frasco com toalha, com papel toalha, melhor dizendo. Caso seja necessário, a gente não vai deixar o frasco molhado de urina, nem nada disso, né? Então, a gente tem que secar o frasco, sempre segurar, sempre estar usando luva de procedimento para realizar esse procedimento, né? Colocar a identificação preparada anteriormente no frasco. Aqui a gente já deixa preparada, que pode ser até no Durex, né? Durex não, no esparadrapo, a identificação do paciente. Às vezes tem algum adesivo próprio para isso. Registrar o procedimento no prontuário e informar o laboratório que foi realizada a coleta. Quando a coleta é com o paciente utilizando o sonda vesical, né? Então, a gente tem o local da sonda que a gente vai realizar a coleta da urina, tá? E aí a gente vai ver passo a passo como é. Então, esvaziar a sonda da bolsa coletora, porque no final da sonda tem uma bolsa. A gente vai primeiro retirar toda aquela urina, tá? Clampear, ou seja, travar ali a saída da urina, tá? Para que a urina seja depositada, para a gente poder aspirar. Porque se a gente não clampeia o frasco, né? Não clampeia o circuito, o que vai acontecer? O sistema, né? O que vai acontecer? A urina vai continuar descendo,
certo? Na bolsa coletora. Então a gente clampeia, né? Trava para que a urina seja depositada, para que a bexiga encha de urina e que aquela urina não saia. Então a gente tem que clampear primeiramente, tá? Então, clampear abaixo do nível da porta de amostra por 15 a 30 minutos, aguardando que a urina seja depositada. Calçar luva estéreo e realizar a asepsia da porta da amostra da gases com álcool a 70. Isso aí eu vou mostrar para vocês aonde é, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a figura, mas no vídeo mostra direitinho como é. Inserir a agulha com uma seringa na porta da amostra e aspirar a quantidade de urina suficiente, geralmente 20 ml. Tem um local que a gente aspira a urina, a gente vai clampear, né, para a urina ser depositada, para a urina não sair. E depois a gente, com uma seringa e uma agulha, a gente vai aspirar a urina dali, mais ou menos 20 ml é suficiente. Transferir a amostra para o recipiente estéreo, para o coletor, descartar a agulha, a seringa na caixa perfuro cortante, remover o clamp do circuito, então tirar o clamp, né, para poder liberar a saída da urina, fazer a identificação no frasco do exame com o nome, leito, número do prontuário, unidade, internação e data. Realizar a identificação. Realizar o registro no prontuário e informar o laboratório. Deixa eu ver se a próxima aqui já está mostrando aqui, ó. Então, gente, apresento para vocês a sonda vesical, certo? Essa sonda vesical de demora, porque tem a sonda vesical de alívio, é diferente dessa. A sonda vesical de alívio, a gente só passa para um paciente, ela é de uma via só, ela não tem essas vias aqui na parte superior, tá? Ela é de uma via só, de um plástico transparente, a gente só coloca na uretra do paciente para esvaziar mesmo toda a urina e depois retira. A sonda vesical de demora, a gente vai introduzir no paciente e vai deixar lá por um período, certo? Fica 7, 15 dias, geralmente não demora mais do que isso não, por conta de infecção intestinal. Porém, infecção intestinal não, infecção urinária. Porém, alguns pacientes, né, devido a alguns problemas, tá, patológicos, até neurológicos, eles necessitam conviver mesmo com uma sonda vesical, certo? Mas a grande maioria é passada a sonda vesical e depois a gente retira essa sonda vesical do paciente. Então, assim, essa é a ponta que fica lá dentro da bexiga, tá? Essa ponta aqui, ela tem um balão que a gente vai insuflar. Depois que a gente passa a sonda, a gente insufla. Então, se vocês olharem a figura aqui, vocês vão ver que tem um balão. A gente insufla com água destilada ou soro fisiológico. Aí deixa o balão lá cheinho, tá? Por mais ou menos uns 10 a 15 ml, tá? De soro. A gente deixa o balão lá para poder fixar, para a sonda não sair. Na outra extremidade, como vocês estão vendo aqui, tem sondas de vários tamanhos, a depender do paciente, né? E uma extremidade é para encher o balão, para conectar a seringa, não é com a agulha, é só a seringa de 20 ml, a gente conecta para encher o balão. E na outra via, a gente conecta na bolsa, então fica um circuito fechado. Então, uma via dessa, a gente conecta na bolsa, aí aqui é a bolsa no paciente, ó, coletando a urina. Então, a urina sai, né, daqui da bexiga, passa pela sonda e da sonda passa para o coletor, certo? Então, o coletor, lembra que eu falei do clamp? Aqui o clamp, ó. Esse clamp, quando a gente vai coletar a urina, a gente fecha. Quando a gente fecha, aqui vai estar conectada a sonda, né? Então, quando a gente fecha, o que vai acontecer? A urina não vai sair. Então, não vai encher aqui. A urina vai ficar presa na bexiga do paciente. Aí, a gente espera uma meia hora, mais ou menos. E aí, a gente vai pela via. Aqui tem um local
que a gente coloca uma seringa para aspirar a urina. Depois de que a gente aguarda depositar a urina, aí a gente aspira, certo? Daqui de cima. A gente não pode pegar essa urina daqui não, que aí ela já uma urina, a gente não sabe que horário que ele eliminou aquela urina, pode haver alguma contaminação aqui, então a gente não pega a urina daqui. A gente pega a urina da sonda mesmo do paciente, sem desconectar, tá? Ele tem todo coletor, tem uma via para a gente poder aspirar a urina do paciente sem precisar tirar a sonda nem nada, sem precisar desconectar nada. Só clampear, aguardar o depósito da urina, aí a gente aspira com a agulha e depois a gente desclampeia para o restante da urina sair, certo? Então, esse saco coletor, ele fica até com ele é graduado, né? Se o paciente estiver realizando algum controle de urina, de quantos ml, algum controle de balanço hídrico, a gente vai saber quantos ml de urina o paciente urinou, porque isso aqui é graduado. Então, toda vez que a gente vai desprezar essa urina, a gente coloca uma paradeira aqui embaixo, né? Olha a primeira quantidade de urina que tem aqui, despreza e depois a gente registra no prontuário a quantidade de urina que a gente desprezou. Quando o paciente está usando sonda, a gente realiza esse controle, tá? E para colher a urina para laboratório, aí a gente tem que ser esse processo que eu falei, que é lá em cima. Não pega essa urina aqui embaixo, não. Qualquer dúvida, vocês me falem, viu, gente? Que eu sei que é uma novidade aí para muita gente, né? E vocês podem não entender algumas coisas. Aqui na prática vocês vão aprender, mas no vídeo ajuda a entender melhor, tá? O que eu tô falando. Coleta em bebês. Em bebês tem a questão que a criança, ela não vai ter esse controle, né, da urina. Então a gente precisa colocar o saquinho. Quem não conhece vai conhecer, tá? Um saquinho. Apesar que eu acho que agora não vai ser a hora de vocês realizarem estágio com criança, mas é bom vocês saberem que com criança tem um saquinho com adesivo que a gente cola na região genital da criança, tá? Para poder coletar a urina. Aguarda a criança urinar. Então, higienizar as mãos, fazer a identificação do frasco, tudo direitinho, porque a gente vai colocar o saquinho na região genital da criança, vai esperar a criança urinar e depois a gente põe no frasco coletor. Explicar o procedimento ao paciente, ao acompanhante, colocar biombos ao redor do leito. Mesmo criança, a gente sempre respeita a privacidade, né? Porque criança tem que ficar exposta, certo? Então, a questão do biombo, toda vez que a gente vai precisar realizar alguma coisa, que vai precisar tirar a roupa do paciente, a gente sempre coloca biombo. O biombo é para resguardar a privacidade do paciente. Mesmo criança, a gente tem que fazer isso, tá? Calçar luvas de procedimento, realizar a higiene íntima. Sempre precisa realizar higiene quando vai coletar a urina, solicitar a criança que urine no próprio frasco ou coloque o saco plástico estéril com adesivo. As crianças maiores a gente pode pedir para urinar, né? E outras não vai ter esse controle, então por isso que vai precisar usar o saquinho. Retirar o adesivo coletor e pressionar contra a pele ao redor dos genitais, observando para que fique totalmente aderido. Quando a gente vai colocar o coletor na criança, que é o saquinho, a gente vai fazer a higiene, secar bem, porque ela tem um adesivo, né? Esse saquinho tem um adesivo. Aí a gente vai aderir ali em torno da genital da criança. O coletor pode permanecer meia hora e depois deve ser trocado, repetindo o procedimento se necessário. Que às vezes a gente coloca o coletor e a criança não urina. Aí a gente tem que repetir. Porque se deixar muito tempo ali, cresce bactéria. Então aquela urina não vai servir mais. Então pode ficar ali até meia hora. Depois a gente tem que ir trocando. Quando a urina estiver no coletor, retirar com cuidado e colocar a urina no frasco.
fechar o frasco e colocar a etiqueta de identificação, realizando as anotações no prontuário e informar ao laboratório. Orientações importantes. Sempre desprezar o primeiro jato da urina, pois o mesmo contém células e secreções que podem estar presentes na uretra, principalmente na presença de processos inflamatórios ou infecciosos, e poderá mascarar o resultado. Por isso que é importante realizar a higiene íntima e desprezar o primeiro jato, mas nem sempre isso é possível com criança. Então, criança a gente faz o que é possível, tá? Mas sempre que der, a gente colhe desprezando o primeiro jato. Às vezes é necessário passar uma sonda vesical, aí é para a enfermeira, né? Uma sonda vesical de alívio, tá? Não é essa sonda que eu mostrei para vocês agora. É uma outra sonda mais simples, apenas para coletar a urina. Que às vezes é impossível com criança ou com adulto mesmo, acamado e tudo, os pacientes neurológicos que não têm condições mesmo da gente realizar uma coleta, que não está usando sonda. Então, às vezes, a gente precisa passar uma sonda de alívio só para coletar a urina. Mas aí é o procedimento da enfermeira. Não fazer uso de pomadas na região genital no dia anterior da coleta da urina, essa é a orientação que a gente faz, né, para os adultos conscientes. Para a coleta de urina em mulheres, recomenda-se a abstinência sexual de pelo menos 24 horas, né, para não ter nenhum resíduo ali de espermatozoide nem nada. Em mulheres menstruadas, usar o tampão vaginal após a lavagem íntima para evitar a contaminação de urina com sangue. Se precisar, realmente colher no período que ela estiver no período menstrual, que o ideal é evitar a coleta no período menstrual. Mas se tiver pressa, se for realmente necessário realizar a coleta de urina, mesmo com ela menstruada, aí precisa usar o tampão, né? Aquele absorvente interno na paciente, para que não saia ali o sangue, realizar a higiene íntima depois, para que a gente colha só a urina e não tenha vestígios de sangue, tá? Nessa coleta. Então, aqui, nunca obter amostras direto da bolsa coletora, que eu falei ali embaixo, né? Aquilo ali não é o local ideal. Nunca desconectar o catéter do tubo de drenagem para obter uma amostra. Então, o circuito da sonda vesical de demora, ele é para manter fechado. Então, ele tem uma via exatamente para coleta, não é para desconectar. Se desconectar, isso pode estar contaminando aí a via urinária do paciente, tá? Então aqui, gente, foi o que eu falei, que é o coletor de criança, que ele tem essa parte adesiva, que vai acoplar a região genital da criança. E aqui, vocês veem que tem um coletor que é vermelho e outro que é azul. Para a urocultura, geralmente o coletor é esse vermelho aqui, mas a gente precisa se certificar que é esterilizado, porque só pode colher urina para urocultura em coletor esterilizado. Para sumário simples, sumário de urina, não precisa ser esterilizado. Tem que ser um coletor novo, simples, né? Limpo, mas não precisa ser esterilizado. Mas para coleta de urocultura não pode ter contaminação nenhuma. Então, o coletor necessita ser estéril, tá? Gente, eu vou encerrar aqui e continuo no próximo vídeo.